Gente, eu tenho uma denúncia. Eu nunca falei de denúncia no meu canal, mas essa vai ser a primeira e última vez. Se o dono do jogo fazer isso melhorar. O jogo Meu Filme é uma fraude. Sim, uma fraude. Pra quem não sabe o que é uma fraude, é quando uma pessoa mente as coisas, entendeu? Que ela tá mentindo dizendo que as coisas. Tipo assim, se um vendedor de loja falar, os preços estão por R$70, desconto. Aí bem, quando passa no caixa, o coisa tá 200. Mas quando compra, eles te cobram R$200. Eles te cobram R$200. Então isso é uma fraude, porque ele mentiu, ele tava mentindo sobre aquilo. Ou seja, isso é uma fraude. Isso é um exemplo, tá bom? Então, gente, o jogo Meu Filme é basicamente isso. Porque, mano, eu tava fazendo uma animação muito bonita nesse jogo, mano. Essa animação tava muito boa. A animação que eu tava fazendo tava muito boa, tava ficando ótima. Tava tão bom que eu tive que fazer segunda temporada. Aí daí quando eu posto meu filme, só tem a foto da capa do meu filme. Mas sim, gente, eu não gravei na hora que eu tava fazendo isso, né? Mas eu fiz o filme, deu muito trabalho, tudo do zero, gente. Sim, tudo do zero. Criei vários personagens, ó. Aí mas algumas pessoas conseguiram postar, aí eu vou postar direito. Gente, aí eu não sei, entendeu? Mas, gente, toda coisa tá dando errado. Entendeu? Tá dando errado. Não, porque quando eu faço isso, tá dando errado. Quando eu faço aquilo, também deu errado. Isso não faz. Pega de menor sentido. Então, gente, isso não vale. Os outros que tiveram muito trabalho, que começaram, né? Aí daí foi, né? Mas o que começa do zero, aí não sei. Mas, gente, quando eu for fazer a outra animação, eu vou... Gente, quando eu fazer a outra animação, eu vou gravar pra vocês, né? Só que com outra história, porque essa história é amiga do menino. A amiga do menino era o lobo. Basicamente, essa história que eu criei, a amiga do menino era o lobo. E daí ele chegou perto e ela era uma falsa, pois ela só tinha sido amiga dele por causa que... Porque, gente, que foi assim. Gente, por quê, gente? Aí daí tava só pegando dados, né, pra fazer uma busca, né, né, pra saber tudo sobre ele, pra depois falar pro chefe e usá-la como arma. Mas só que uma coisa para.
algarismo. Aí daí, gente, minha história é basicamente assim. A menina, né, pegou dados pro seu chefe, né? E o seu chefe descobriu tudo sobre essa pessoa. Ou seja, já que ele descobriu tudo sobre essa pessoa, então é meio que... Ah, gente, pulei. Tá, gente, então é meio que ela era uma amiga falsa que só tava pegando os dados para fazer suas conclusões e depois matar. E quando o amigo dela chegou perto dela, ela falou, ali, ela falou, eu não quero te machucar, então corra se você quiser ficar vivo. Daí foi que a gente percebe que, mesmo que aquela amizade é falsa, eles ainda têm amor de amigos. Então, antes dela ficar descontrolada e correr atrás dele, ela primeiro pediu pra ele correr, pra ele não morrer, certo? Ele correu, mas daí ela ficou louca no mesmo instante que ele correu. Fazendo assim, eles correrem. Sim. Eles correram rápido, mas muito e muito rápido. Sim, eles correram muito rápido e ele chegou até essa casa. Só que daí ele teve sorte, pois ele conseguiu chegar ao curar. Na outra cena, a amiga dele, que era uma loba, já chegou, né? Aparentemente, né? Já chegou na casa dele e agora só tá fazendo daí, gente, basicamente aí que entra na história. Ela consegue chegar à casa dele, só que por pouco tempo ele conseguiu passar, pois ele correu direto pro porão. Ele estava morrendo de medo e com medo de virar carne. Uma coisa que eu também teria medo, então eu não vivo. Pois eu também teria medo disso. Então, eu não sei. Tá, ele correu desesperadamente para o seu quarto, quer dizer, para o porão, e ficou lá. Daí passa para outra cena, quando mostra as câmeras de segurança da escola. Sim, o que estamos escutando. O melhor amigo dele, que estava desconfiando que a amiga era uma loba, por causa que ela sempre falava que não tinha medo de lobisomem, tá, isso não é normal, mas que queria sempre ser Isso é meio estranho, falar que sempre queria ser eu gosto de caminhada, tô brincando. Isso eram as piadas muito sem graça que ela fazia. Então ele tava confiando e pesquisa mais sobre ele e descobriu que todas as piadas que ela fazia era tudo que ele viu que lobo fazia. Ou seja, ali ele percebeu que ela era quando o seu amigo fala no seu rádio de amizade pra caso alguma coisa acontecesse. Ele já tinha falado para o seu amigo alguns dias atrás que achou que ela era uma loba, só que ele não acreditou. Então,
ele deu um rádio de presente pro seu amigo. Que, né? Ele deu o rádio de presente pra se ele quando ele descobrir que ela foi uma loba, quando tiver em perigo, falar pra ele que ele ajuda. Já que ele também tinha um segredo. Ele tinha poderes. Sim, ele tinha poderes. Tudo bem. Aí daí, na hora, o amigo lembrou e falou no radinho: socorro, me ajuda, você estava certo. Sim, ele falou assim: socorro, me ajuda, você estava certo. Ela é um lobo. Daí, nas câmeras de segurança da escola, mostra ela indo, né? Mostra ela indo para... Na outra cena, mostra ele saindo da escola e indo para o... E indo para o subsolo. E indo atrás do amigo dele. Quando chega nessa cena, algumas perguntas ficam no ar. Como a história começou? Como tudo isso começou? Sim, essa fica a pergunta. Há 7 meses atrás, uma menina tinha caído no meio da rua. E os dois amigos estavam indo para a lanchonete quando viu a menina no chão. Sim, eles foram ajudar. Mas tudo bem. Pessoas ajudam muitas pessoas. Tá. Voltando pra frente. A inteligência é um só puro humano. Enfim. Daí eles ajudaram, né? Eles ajudaram essa menina. Daí ela falou muito obrigada, blá blá blá. Só que eles eram famosos. Eles faziam vídeo para YouTube. Um vídeo para YouTube. E basicamente esse chefe dela começou a stalkear ele. Sim, começou a stalkear eles dois. Então, meio que aquele plano já tinha sido planejado. Só que o que o chefe não sabia é que realmente aquilo dali ia se tornar uma amizade. Sim, ela pegou o plano e falou: quer ser meu amigo? Querem ser meus amigos? Mas depois que ela conversou com esses papos estranhos de querer virar lobisomem, a amizade já começou a se desmontar e a falsidade já veio às contas. No outro quadrinho, nós vê ela subindo as escadas para ir para o quarto, só que não acha ele. Depois a gente consegue ver ele descendo a escada. Sim. Ela descendo as escadas até o porão. Quando ela chega no porão, isso acontece. Quando ela chega no porão, ela vê ele. Ela prende ele e um portal aparece. Sim,
era o amigo dele. Sim, gente, era o amigo dele, né? Pô, tá sacanagem. Sim, gente, era um amigo dele, entendeu? Era um amigo dele. Era um amigo dele, né? Que estava ali, né? Era um amigo dele que estava ali. Então daí, o que era pra ir pra frente, foi só pra trás. Pois, quando esse portal apareceu, não era como vocês imaginavam. Sim, era o melhor amigo dele, chegando pra resgatar ele. Vai virar a história do Superman. Então, daí, né? Daí ele chegou no portal. Só que quando ele chegou no porão e chegou no portal, ela já tinha chegado no porão, ou seja, agora ele não tinha escolha. E ela abriu um portal, sim, gente, ela abriu um portal. Então, aí daí, quando ele chega, ela já abriu um portal. Daí levou ele, já tinha levado ele. Ele viu que era tarde demais e os dois foram no portal. Só que ela se livrou de menino. Como assim? Que? Não, ela não matou o amigo dele. Afinal, eles dois eram amigos. Não foi isso que aconteceu. Aconteceu que foi assim. Quando eles chegaram, ele foi levado e ficou preso dentro de uma sala branca, dentro de uma sala toda escura, numa casa abandonada e muito longe de casa. Em um bunker que era uma casa abandonada. Esse amigo, aí daí eu falo aqui, bora dar os toques pro personagem. Miguel é o que tá sendo perseguido pela loba. A loba é a Julieta. E o amigo do Miguel é o Gabriel. Sim. Ai. Sim. O Enzo é o que está preso. O Enzo, a Julieta levou o Miguel para outra casa abandonada. Sim, eles não estavam na mesma casa que nós. Como o Gabriel tinha poderes, ele estava preso e amarrado. Sim, mas ele poderia se soltar fácil. Sim, se não tivesse um probleminha. Sim, se não tivesse um probleminha, daria tudo certo. Os poderes do Gabriel tá sendo sugado. Sim, é um problemão isso daí. No segundo quadrinho nós vemos o Miguel amarrado. A
a Julieta e o chefão. A Julieta e o chefão. A Julieta e o chefão. Daí, gente, o que aconteceu é um pouquinho surpresa. Porque aí daí acaba a primeira temporada e o episódio 9. Sim, gente, isso dá muito trabalho pra fazer. Daí, quando chega até a segunda temporada, na segunda temporada, o rosto dele é revelado. E, mano, podemos dizer que ele é um feio. Pera aí, eu vou entrar dentro no jogo pra me mostrar pra vocês que ele é um pouquinho feio. Só um pouquinho, entendeu? Só um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho. Gente, olha o tanto de coisa que eu tive que usar. Pera aí, né? Olha isso, eu tive que usar essa casa, aqui, eu tive que usar esse local, essa casa, esse porão, essa foto aqui, aquele portal lá, mas não é isso que eu vim mostrar aqui, ó, pra vocês, né? E, gente, olha, aqui, ó, olha, esse daqui, ó, era o chefão antes, olha, esse daqui era o chefão antes, olha o chefão agora, mano, olha, o chefão tá calvo, velho, tá calvo. Ele tá calvo. Aqui, ó, o chefão tá calvo, ó. Mas não importa. Mano, aqui, ó, o rosto do chefão. Olha, não tá tão feio, mas olha a cara de maligno. E, gente, vou mostrar aqui meus personagens. Esse daqui é o... Qual é o nome dele? O nome dele é... qual mesmo? Ah, gente, eu tenho tudo agora. O nome dele é... O nome dele é... Mano, o nome dele é... o nome dele é Gabriel. Sim. O nome dele é Gabriel, gente. Entendeu? O nome dele é Gabriel. Entendeu? Esses são os nomes dele. Esse daqui é o Miguel, né? Que eu falei pra vocês. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó, é o Miguel. E esse daqui é o doutor. Gente, deu muito trabalho pra fazer, para daí quando eu postar não ser lançado. E esses daqui são os meus personagens para jogar. Olha aqui, gente. Gente, eu ia fazer a história em inglês, né? Mas eu decidi fazer essa história em português. Entendeu? Eu decidi fazer essa história em português.
Aqui, ó, tudo bem. Cores vermelhas. Forte. Aqui, ó. Mano, essa delícia bem grandão. Pronto, gente, ó. Foi.